Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre HQL, critéria do Hibernate. Essa é a nossa última aula sobre Hibernate e a gente vai tratar sobre as consultas, né? Como que a gente faz consultas dentro do Hibernate. Então eu vou apresentar um pouco da linguagem HQL, que é parecida com SQL, para fazer consultas. Então você faz uma consulta usando uma string. E vou apresentar o critério, que é um jeito de fazer consulta de forma programática, isso é, programando a query, adicionando os elementos da query. E a parte legal, ele faz validação de tipos e assim por diante, tá? Então fica bem interessante. Então você não tem aqueles problemas de sintaxe que você teria com HQL. Vamos começar com HQL então. HQL significa Hibernate Query Language. É um alto nível de abstração em termos de consulta, porque você não faz mais as suas consultas em tabelas e registros, você faz ela em objetos e classes. Então veja, você não vai lá e faz select, asterisco, from, tb, underline, pessoa. Não. Se essa tabela tb, underline, pessoa está mapeada para uma classe pessoa, você faz uma query em cima da classe pessoa, dos objetos da classe pessoa, tá? Os filtros são feitos em atributos, não em campos. Então, tudo que você faz no where, você não faz em campos, você faz nos atributos da sua classe, né? Ela é baseada em SQL e a parte legal é que ela é orientada a objetos, tá? Tem herança, associações e assim por diante, tá? HQL, portanto, é baseada em SQL, tem uma sintaxe bem parecida, né? E leva em consideração os aspectos de orientação a objetos, tá? Que foram o que eu falei agora há pouco sobre herança e tal. E a outra linguagem de consulta de persistência é a JPQL, né? Que é uma linguagem do Java Persistence API, do JPA, que é baseada em HQL. Essas duas linguagens são usadas. Então, se você usa Hibernate, você está usando HQL. Se você usa JPA, você está usando JPQL. Para os nossos exemplos, vamos usar esse modelo de dados aqui. Então, eu tenho professor que ministra várias disciplinas e uma disciplina possui vários alunos. Um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas. Uma disciplina, quem ministra é exatamente um professor. Um professor pode ter atrelado a ele nenhuma ou uma sala de aula, e uma sala de aula é de exatamente um professor. Então, consulta de objetos. A API básica para a criação de uma query, né, lembrando que a gente está vendo HQL, né, é a classe query, e para a gente fazer ela funcionar, a gente precisa importar org hibernate query. Tá? E o método create query é o métodozinho que faz a criação de uma query. Então fica assim, ó, query, né, a variável query, é igual a session, lembrando que tem que ter uma sessão aberta, né, ponto create query, e aqui dentro eu coloco a string do HQL. Perceba que isso aqui é parecido com SQL, mas não é SQL. Né? Nesse nosso caso aqui, não precisei colocar o select. Com isso, eu obtive uma query. Aí, quando eu quiser buscar os dados dessa query, que vão me retornar vários alunos aqui, eu faço query.list, que me retorna uma lista de alunos. A parte legal desse cara aqui é que ele já retorna uma lista de alunos preenchida, com cada aluno instanciado e preenchido tudo bonitinho. É bem bom, assim. Então, se vocês forem lembrar aquele laço que vocês tinham que fazer até o semestre passado, o rs.next, e aí dentro do rs.next você precisava instanciar o objeto aluno, setar todo mundo, adicionar, isso não precisa fazer mais, porque o Hibernate faz isso para a gente automaticamente aqui no query.list. O código completo ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui eu estou buscando os dados. Se eu quiser mostrar ou se eu quiser varrer esses dados que foram retornados, eu faço um for, simples for. Tá, esse aqui é o tal do for each do Java, né? Então, aluno O, dois pontos resultado, né, da minha lista, e daí pega os dados aqui todos preenchidos, todos bonitinhos, tá? Se eu quiser filtrar os resultados, aí eu começo a adicionar algumas coisas, né? Por exemplo, quando você precisa fazer paginação, precisa buscar só um determinado número de registros, você vem lá, ó, set first result, então a partir de qual resultado você vai retornar, e set max results, quer dizer, a quantidade máxima de resultados retornados. Aqui no caso, eu estou fazendo essa query, ele vai retornar a partir do 20º registro e vai retornar 10 registros para mim. Então, bem simples, todos os bancos de dados possuem esse tipo de limitação e eu consigo fazer isso diretamente aqui no objeto query. Dentro da minha query em HQL, eu consigo usar a cláusula where, olha só aqui, from disciplina, where nome igual a alguma coisa. Esse alguma coisa é parecido com aqueles prepared statement, tá? Os parâmetros da prepared statement que a gente coloca.
E aí, para setar esse parâmetro de interrogação, eu pego essa query, ponto, aí eu tenho que saber qual é o tipo do dado que eu estou buscando, né? Nesse caso aqui, que eu estou fazendo a cláusula where, né? Nesse caso é uma string, então set string, o 0º parâmetro vai receber Java 1. E aí, quando eu fizer query, ponto, se é um registro só que eu quero retornar, quando eu fizer query, ponto, unique result, ele vai retornar para mim uma disciplina preenchida, que é o que tem esse cara aqui. A mesma forma de fazer a mesma query, só que ao invés de um parâmetro sem nome, eu posso usar um parâmetro nomeado. Então, eu coloco 2 pontos e um nome. Tá? Então, veja, ao invés de colocar interrogação, eu coloquei 2 pontos e um nome. E aí, quando eu for fazer o query.setString, ao invés de colocar a posição do parâmetro, 0º parâmetro, eu coloco o nome do parâmetro. Fica bem mais claro de escrever as queries assim, né? E aí, de novo, aqui na query, o unique result retorna para mim a disciplina instanciada. Então, os parâmetros com ponto de interrogação, eles começam na posição 0, ou eu uso parâmetros, e para preencher os parâmetros eu tenho que saber o tipo do dado que eu estou usando. Então, se o meu dado de busca é um nome e é uma string, então está aqui, ó, set string. Se por acaso o meu dado de busca é um inteiro, por exemplo, vou buscar pelo ano, então é set int, ou data, e assim por diante. Tá? Tem vários métodos que fazem esse tipo de coisa. E aí a gente usou 2 métodos para fazer a consulta. Quando ele retornava muitos elementos, o método list. Quando ele retornava um elemento só, o unique result. Tá? Então a query.list retorna uma lista de elementos, query.uniqueResult retorna um elemento só. Tá? Se por acaso o list, se a query não resultar em nada, ele retorna a lista vazia, então basta você verificar se a lista está vazia em Java mesmo. E o unique result, ele retorna um objeto do tipo object, né, que é o nosso objeto mais abstrato lá, é o pai de todos lá, né, a mãe de todos. E eu tenho que fazer typecast para o tipo desejado. Se a query, quando eu estiver rodando o unique result, tá, não list, unique result. Se a query retornar mais de um resultado, aí ele levanta essa exceção aqui, não unique result exception, para dizer, olha, você está pedindo um resultado, mas tem mais. Tá? Então, a gente precisa tratar essas exceções de forma correta aí no Hibernate. A cláusula from é onde eu coloco de qual classe eu vou retornar os objetos, meus objetos, tá? Então lá eu tinha from disciplina, from aluno, eu consigo usar alias para fazer as minhas consultas, então from disciplina as de, tá aqui, ó, where de ponto, nome, daí eu coloco o where aqui, o as aqui é opcional, eu posso escrever from disciplina de.nome, então é um alias que nem a gente faz em SQL. Eu também posso colocar a cláusula select na minha query, e a cláusula select ela indica o que eu estou buscando. Nesse meu caso aqui, eu estou usando um distinct, ó, que nem no SQL. Estou dizendo assim, olha, me retorna todas as disciplinas, tá? Com essas características aqui, mas que sejam diferentes. Tá? Então, retorna todas as disciplinas que a carga horária for maior do que o que passar como parâmetro, e o nome seja esse nome, e aí não me retorna elementos duplicados por causa do distinct aqui. Tá? A cláusula select ela é opcional, tá? A gente usa ela quando a gente precisa ou limitar o que está voltando do objeto, eu não quero retornar todos os dados do objeto, só alguns, a gente vai ver isso mais para frente. Ou nesse caso aqui, por exemplo, que eu estou querendo dizer, olha, me retorne elementos diferentes. Eu consigo fazer uma consulta do tipo in, né? Verifica se o elemento está dentro de um conjunto de outros elementos, tá? Então veja, todas essas consultas aqui são a mesma consulta, tá? Então eu estou selecionando o distinct P, onde P é professor, todos os professores, onde eu tenho disciplinas, P.disciplinas aqui dentro. Isso é, esse in está querendo dizer, olha, me retorne todos os professores que possuem disciplinas. Tá? Então, essa é uma das formas de usar o in aqui. E eu posso trocar essa query por outras queries que eu acho que são um pouquinho mais interessantes e mais fáceis de entender aqui, ó. Estou selecionando todos os professores, tá? Todos os professores, fazendo um join com disciplina. Então, aqui ele está fazendo um join. Isso é, só vai retornar os caras que possuem disciplina associada. E aqui eu estou retornando todos os professores cuja lista de disciplinas dele, né? Porque ele veja que disciplinas é uma lista, não é vazia. Tá? Então, essas são as minhas queries, né? Parecidas com o in ali. Dentro do where eu consigo usar a cláusula or e end, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou selecionando todos os professores distintos,
Estou fazendo um join com as suas disciplinas, isso é, eu tenho D, que é a lista de disciplinas, e vou retornar todos os professores que possuem disciplinas cuja carga horária, né, a disciplina tem uma carga horária igual a 60, ou o nome da disciplina seja Java 3. Tá? Então, essa é a tradução dessa query aqui. Eu também posso usar a cláusula like, tá? Então, por exemplo, aqui, estou selecionando todos os alunos diferentes, né? Cujo nome é o a.nome like a. Isso é, começa com a letra A e termina com qualquer quantidade de caracteres. E aí os caracteres coringa são aqueles que a gente já conhece lá, né? Porcentagem significa qualquer quantidade de caracteres e underline é um caractere específico. A cláusula isNull também serve para verificar quando você tem algum atributo nulo, tá? Então aqui eu estou retornando todos os professores cuja sala é nula. Isso é, vai retornar todos os professores que não possuem sala de aula atrelado a eles, tá? Esse caso aqui, o isNull está verificando o relacionamento entre as duas entidades e eu também consigo colocar isNotNull, tá? isNotNull. Esse isNull não é equivalente a comparar, por exemplo, o endereço igual a null. Tá? Nesse caso, o null indica um valor desconhecido. Tá? E null vai ser sempre diferente de null. Então, isNull significa que estou verificando o relacionamento que tem ali. Tá? Eu também tenho isEmpty, se eu quero retornar alguma coisa em relação a uma coleção. Por exemplo, eu quero saber se as disciplinas do professor, né, a lista de disciplinas é vazia. Então, eu posso fazer isEmpty, isNotEmpty, tá? Então, o isEmpty ou isNotEmpty funciona para coleções, tá? Não vai funcionar para sala, por exemplo, que é uma só, mas funciona para coleções. Assim como em SQL eu tenho a cláusula between. A cláusula between serve para pegar uma data, nesse caso aqui eu estou selecionando todos os professores diferentes, cuja data de admissão esteja entre uma data inicial e uma data final. E esse between, assim como em SQL, é convertido para isso aqui, ó. Ou é a mesma coisa que isso daqui, né? Data de nascimento maior ou igual à data 1 e a data de nascimento menor ou igual à data 2. E eu também posso usar o not between. Se eu quiser executar aquele trecho de código anterior, esse daqui, né? Com essas datas e tal, eu poderia usar esse trecho de código aqui, olha só. Com uma sessão aberta, né? Session.createQuery. Coloquei a minha query, bonitinha, como está lá, né? Uma string. Aí, para setar a data 1 e para setar a data 2, query setDate, data 1. Aí eu fiz um new sample date format, do formato da data que eu tenho a minha string aqui, .parse. Então, esse formato aqui não está dizendo qual é o formato da data no banco, porque no banco eu vou passar o date básico, tá? Ele está dizendo qual é o formato da data dessa string que eu estou formatando aqui. Tá? E aqui, query.setDate data 2, está me dizendo também que eu vou colocar dentro do data 2 aqui essa string transformado em data, mas essa string está neste formato aqui. Então, new sample date format, qual é o formato da data e qual é a string que eu quero converter. Então, isso fica fácil de vocês fazerem um trecho de código que busca por um intervalo de datas, tá? É bem tranquilo, tá? E aí, query.list retorna para mim a lista de professores dessa cláusula between aí. Se você precisar fazer atualizações na base usando o HQL, você pode usar o update. Tá aqui, ó, o update funciona mais ou menos parecido com o SQL, tá? Update, disciplina D, set a carga da disciplina para 100, a carga horária da disciplina, onde, né, a carga seja 60. Atualiza todas as disciplinas com carga horária 100 para 60. Desculpe, o contrário. Atualiza todas as disciplinas cuja carga é 60 para 100. Aí, para executar esse trecho de atualização, olha só, criamos uma query, update, blá, toda a consulta que a gente fez. Aí, query.executeUpdate. Esse cara retorna para a gente a quantidade de linhas afetadas. Então, com isso eu consigo saber quais foram e se alguma linha do banco foi atualizada, tá? Se eu precisar remover, delete from, sala S, where s.número 200. Então, vai remover a sala 200. E se eu precisar fazer joins que é a parte mais chatinha aqui, tá?
eu uso a palavrinha reservada join dentro do meu HQL, tá? Então, com isso eu consigo associar, selecionar, restringir todos os elementos que estão associados, isso é, se o professor tem disciplina, eu consigo ir lá na disciplina e fazer cláusulas where, consigo restringir ou buscar os dados lá dessa associação, tá? Nesse caso aqui, dessa query, eu estou retornando todos os professores distintamente, tá? Não repetidos. Os professores eu estou ligando, fazendo o join com disciplinas. Então, ele está indo buscar as disciplinas, tá? Está indo buscar. Cuja disciplina possui carga de 60 ou o nome da disciplina seja Java 3. Aqui eu tenho alguns exemplos de queries. Por exemplo, select D, selecione D, from disciplina D, olha só, estou buscando a disciplina D, join com professor, cujo nome do professor seja Pedro. Então, isso aqui vai retornar todas as disciplinas cujo professor é Pedro. Tá? O inner, ele é opcional. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um inner join. Tá? Então, esses dois caras são equivalentes. Tá? O inner aqui indica que eu vou buscar exatamente os professores que possuem esse cara. Então, lá, disciplina D, inner join, de professor Pedro, de professor P, onde o P, ponto nome igual a Pedro, e equivale a essa query aqui também usando o in, tá? Esse in aqui, ele está verificando se existe alguma, se o D.professor, né, se a disciplina.professor existe essa associação, se ele tem alguém associado, e aí ele está fazendo o P.nome igual a Pedro. Eu consigo fazer joins explícitas aqui, ó, select D, from disciplina D, join D.professor. Mas, se eu simplesmente pegar a disciplina, acessar a associação, né, o atributo de associação, e fizer um where com alguém lá da associação, isso aqui é um join implícito e ele já vai fazer o join para mim, tá, pessoal? E vai fazer a consulta, o where aqui. Tá? Então, ele está fazendo o where no cara associado sem eu precisar explicitar a associação. A gente também tem o left join e o left outer join, né? O outer, nesse caso, é opcional. Retorna os elementos mesmo que não haja relacionamento. Então, é o contrário do inner, né? O inner, ele retorna os elementos somente quando você tem a associação, né? Tem aquele relacionamento na base de dados. E o outer não. Se você não tiver associado, ele também retorna para você, tá? Então, aqui eu tenho um select um pouquinho diferente, ó. Eu tenho um select que eu não estou retornando o professor inteiro, tá? Eu já vou explicar para vocês. Estou retornando só o nome do professor e o nome da disciplina, tá? From professor P, left join, tá? Não preciso pôr o alter aqui, left join, p.disciplinas D. Aí eu estou fazendo um join com disciplinas. Se eu colocasse só o join, ele só retornaria o professor que tem disciplina e o nome da disciplina. Nesse caso aqui, ele está retornando o nome do professor, e se o professor não tiver disciplina, ele vai retornar também para nós aqui. Não vai retornar nada, mas vai retornar para nós aqui. Tá? Então, essa é a diferença do left join para o join. No caso desse select diferente aqui, ao invés de retornar o professor inteiro e a disciplina inteira, eu estou retornando uma lista. Tá? Esse cara aqui vai retornar para mim uma lista, onde cada elemento dessa lista é um parzinho que possui um nome de professor e um nome de disciplina. Tá? Então, ele vai retornar para mim uma lista, onde cada elemento da lista é uma dupla que possui o nome do professor e o nome da disciplina. Esta dupla, ele é traduzida como um vetor de object. Como ele não sabe o que ele tem que retornar, ele retorna qualquer coisa. É um vetor de object, onde o primeiro elemento desse vetor é o nome da pessoa e o segundo elemento é o nome da disciplina, tá? Então, aqui tem um exemplo de como seria, olha só, aqui eu estou executando a query, tá? p.nome, d.nome, professor, está aqui a minha query com left join. Quando eu faço query.list, aí eu vou retornar uma lista de vetores de objeto. Aí, para eu varrer esses caras aqui, olha, eu faço um for no resultado e a cada volta desse laço ele retorna um elemento dessa lista, nesse caso é um vetor de objeto, e eu pego a posição 0 e a posição 1. Se a nossa associação ela for lazy
né? Por exemplo, uma associação entre professor e disciplina, se ela for lazy. Ao buscar a disciplina, não retorna o professor, somente quando a propriedade do professor é acessada. Isso a gente sabe por causa do lazy fetch. Para evitar isso no HQL, se a minha associação é feita como lazy, basta eu fazer join fetch. Nesse caso, ele sempre vai retornar o professor para mim. Quer dizer, ele vai fazer o Wigger no HQL para mim, tá? Qual é o efeito colateral? É que traz todos os dados das entidades relacionadas, mesmo que não estejam explicitamente especificados no select. Quer dizer, ele retorna tudo, ele não faz só simplesmente fazer o join. Sobre a cláusula select. Quando eu faço select de um D, por exemplo, aqui no caso, e esse D é uma disciplina, ele está retornando os objetos completos, tá? De forma completa, quer dizer, retorna todo o objeto. Se eu não colocar select aqui, por exemplo, ele também vai retornar o objeto completo, mas ele vai ser do tipo object, tá? Essa é a única diferença, tá? Não tem muito problema nesse aspecto aí. Se eu, por acaso, buscar só algumas propriedades, eu caio naquele esquema que eu mostrei antes para vocês, lá que ele retorna uma lista de elementos que são vetores de object, tá? Além disso, eu posso retornar também funções, tá? Por exemplo, max aqui, né? Retorna a carga máxima de todas as disciplinas aqui, a maior carga de todas as disciplinas. E aqui é a mesma coisa que a primeira query, só que eu estou retornando 2 elementos. Então, voltando lá, eu retorno, quando eu estou fazendo um select com uma projeção, digamos assim, né? Com só alguns elementos. Retorna uma lista de arrays, então uma lista de arrays de objeto. Para cada elemento dessa lista eu tenho um array de objeto, onde eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto elemento, conforme o que está sendo retornado no meu select. Outra alteração no select é usar o distinct para retornar elementos diferentes. Eu já contei para vocês sobre os elementos diferentes. Aqui, por exemplo, posso retornar ele vai retornar várias vezes a mesma disciplina, porque eu estou simplesmente fazendo um join com alunos, e aqui ele vai me retornar todas as disciplinas, o nome das disciplinas, mas de forma única, que possuem alunos. Outra coisa que eu posso fazer no select é order by. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um order by nome, então ele está retornando todos os alunos, mas ordenados pelo nome do aluno. E o order by funciona normalmente como em SQL. Eu posso dizer o campo que eu quero fazer order by, ou os campos, né, e colocar se eu quero de forma ascendente ou descendente. Tá? Então, aqui eu estou fazendo por default de forma ascendente, aqui eu estou fazendo de forma descendente. Também posso fazer group by se eu estiver usando funções. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um select do nome do professor e uma contagem das disciplinas. Tá? Fiz no professor, uni com disciplinas, né? Fiz a associação com disciplinas e eu estou fazendo um group by nome. Isso é, ele vai agrupar essa consulta aqui pelo nome do professor, então ele vai retornar o nome do professor e a contagem de todas as suas disciplinas, tá? Por isso que o group by é por p.nome, porque ele agrupa, ele retorna uma vez só o nome do professor e a quantidade de disciplinas dele que está aqui. Então, esse é um group by que também dá para usar dentro do HQL. Outra cláusula que a gente pode usar também é o having. Lembrando que o having, se a gente for pensar assim de um jeito mais grotesco, a gente pode chamar ele de um where, né? uma seleção do group by. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou retornando a média da carga horária por professor. Olha que interessante, tá? Por isso que tem uma group by aqui, porque eu quero agrupar por professor. Mas eu só quero retornar cuja média da carga horária seja maior que 40. As outras não. Então, é para isso que serve o having, tá? É para fazer uma seleção em relação ao group by. E isso foi o HQL. Tá? Eu deixo agora como um tempo para vocês pausarem o vídeo e fazerem aquelas queries funcionar. É importante vocês usarem o script que eu vou passar para vocês e também adicionar dados, tá? E executem essas queries para ver elas funcionando. Pessoal, vamos falar sobre critério agora. Critério tem a ver com consultas também, tá? A diferença é que em HQL eu usava uma string para fazer as consultas e em Critéria eu faço essas strings de forma programática usando uma API. Tá? A diferença é que em HQL eu só consigo verificar a query em tempo de execução
E em critéria, eu tenho que programar a query, então eu consigo fazer as verificações se ela funciona mais ou menos ou não, tá? Algumas coisas que são string também não são verificadas na hora, mas a estrutura da query, ela sim é verificada na hora, tá? Para fazer um critéria, eu uso a API critéria, tá? E session.createCritéria faz isso para mim, cria esse critério, tá? Aí eu estou criando um critério em cima de professor.class, tá? Eu coloco o nome da classe aqui. Se eu fizer esse critério.list, vai retornar para mim a lista de professores. Bem simples, tá? Bem simples, tá? Para eu varrer essa lista, basta eu fazer uma lista em cima desse cara que me retorna um professor e .nome, getNome, tá? Então funciona bem tranquilamente. Então esse create critério aqui em cima do professor vai retornar para mim uma lista de professores. E aí eu tenho que fazer as outras coisas, né? Tem que fazer os wheres, tem que fazer as joins e assim por diante, tá? Quais são os métodos de critério? Então eu posso fazer add, né? Adiciona restrições à consulta, tá? Esses métodos aqui são efetuados em cima desse critério, tá? Dessa variável critério que foi retornado. Então eu posso fazer add para adicionar restrições à consulta, a gente já vai ver. Add order para fazer ordenação. Eu posso fazer um create critério para fazer uma associação. List para retornar lista de resultados, set first result, set max result, que a gente já viu lá no HQL, tem no critério também. Set projection para adicionar uma projeção, né, alguns dados que eu quero retornar. E unique result para retornar um resultado somente. Então são os métodos que eu posso aplicar aqui no critério, tá? Vamos a alguns exemplos. Olha aqui, eu criei o critério para aluno. Setei o max results para 5, significa que eu quero retornar só 5 elementos, e setei o first result para 10, isso é, a partir do 10º ele vai retornar 5 elementos para mim. Aí fiz uma critéria.list, tá? Funciona exatamente como o HQL. Também posso mandar ordenar, olha aqui, ó, criei um critério para aluno, adicionei a ordenação. Qual a ordenação que eu quero? Eu quero order.ask, ascendente pelo atributo nome. Veja que é o nome do atributo, não é o nome do campo, tá? E aí, quando eu faço um critério.list, ele me retorna todos os alunos de forma ascendente por nome. Da mesma forma, eu posso retornar todos os alunos de forma descendente por nome. Tá aqui, order.desk, descendente por nome, tá? Funciona mais ou menos do mesmo jeito o ascendente e o descendente. Para eu criar restrições, eu preciso fazer comparações, tá? Esse where, digamos assim, preciso comparar quando alguma coisa é igual, menor, menor igual, maior, maior igual, ou like se for string, tá? Para eu fazer comparações, eu uso esse restrictions.eq, restrictions.lt, le, gt, ge e like, tá? É assim que eu consigo fazer comparações entre campo, valor ou campos, tá? Então, o método que cria uma restrição num critério é o método add. Então, eu crio uma critéria para a disciplina, aí faço um add para adicionar uma restrição e digo qual restrição eu quero. Eu quero que a carga horária seja maior do que 40. Então, aqui, ó, restrictions.gt, carga 40. Então, ele vai retornar todas as disciplinas cuja carga é maior que 40. Aqui o list. Por exemplo, restrição por nome, restrictions, a mesma coisa, ó, critério add, restrictions.like, nome e a string de consulta do like, Java %. Vai retornar todas as disciplinas que começam com a palavrinha Java. Que são só disciplinas legais, né, pessoal? Com certeza. Outra coisa que eu posso fazer também no critério é retornar um resultado único, tá? Unique result, tá aqui, ó, criei uma critéria para disciplina, setei que eu quero uma restrição, ó, critério.add vai adicionar uma restrição. A restrição é do tipo igual, né? O atributo nome é igual a esse valor. E aqui eu estou retornando o unique result. Lembra que esse cara retorna o object, por isso eu tenho que fazer typecast, tá? Então funciona bem facinho, bem assim. Outras restrições que eu tenho, por exemplo, restrictions.between, restrictions.isNull, isNotNull, isEmpty, isNotEmpty, são outras restrições disponíveis, tá? Qualquer coisa vocês deem uma olhadinha na documentação. Aqui eu tenho um exemplo de um critério com o between, tá aqui, ó, critério.add,
restrictions.between, então eu quero fazer uma restrição em relação à data de admissão do professor. Ó. Aqui é o critério do professor, em relação à data de admissão. Aí eu coloquei lá exatamente como eu tinha feito antes, lá new sample date format.parse. Então o between tem 3 parâmetros: qual é o campo que você vai fazer o between, a data inicial e a data final. E daí critério.list. Outra restrição aqui is null, tá? Eu estou retornando os professores que não possuem data de admissão, né? A data de admissão is null, e os professores que não possuem data de admissão. Aliás, que possuem data de admissão, né? Is not null aqui no caso. Eu também consigo fazer associações de forma programática, tá? Quer dizer, eu consigo restringir as minhas consultas pelos atributos de alguma entidade relacionada ou associada nesse caso, tá? Por exemplo, quando eu quero retornar as disciplinas, eu crio um critério para disciplinas.class. Para restringir por professor da disciplina, eu crio um critério a partir do atributo professor. E daí eu faço uma restrição nesse último critério criado. É bem tranquilinho, olha só como é que funciona. Criei o critério para professor, para disciplina, desculpe, como a gente tinha feito antes. Aqui, ó, session, create critério, disciplina.class, tá aqui. Aí eu crio um critério para professor, só que esse critério do professor, ao invés de criar ele a partir do session, eu crio ele a partir do critério de disciplina, porque eu estou fazendo uma associação entre este critério e o professor. Tá? Então, olha só que interessante. Então, create critério para professor, para o atributo professor. Tá? Então, estou criando um create critério para o atributo do professor. Esse segundo critério tem que ser criado a partir do primeiro. Tá? E aí, no critério de professor, eu adiciono a restrição. Aí, restriction.eq, nome Pedro, e daí faço a listagem. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele está retornando para mim todas as disciplinas que estão associadas com o professor e cujo pronome do professor seja Pedro. Tá? Bem tranquilinho de fazer a associação. E aí você coloca quantas associações você precisa e assim por diante. Tá? Se você precisar combinar restrições AND, OR, seja elas no critério principal ou seja ela no critério associado, aí fica um pouquinho mais chato, porque é tudo programático, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu preciso criar um logical expression, que é a combinação de restrições do tipo criterion. Criterion é uma restrição específica, tá? É um restriction.or, restrictions.or, retorna um logical expression do tipo AND, e um restrictions.AND retorna um... Opa, aqui tá errado, ó. Restrictions.or retorna um logical expression do tipo OR e restrictions.end retorna um logical expression do tipo END. Vamos a um exemplo. Criei um critério para disciplina. Quando eu tenho uma restrição, qualquer tipo de restrição, ela é um objeto do tipo criterion, tá? Então, criei uma restrição do tipo like. Criei uma restrição no tipo eq, equal. Lembrando que antes, né, quando a gente não queria fazer expressão lógica, eu fazia simplesmente um critério.add aqui, tá? Critério.add, restrictions.like. Aqui eu estou criando um critério, um outro critério, e eu quero unir esses dois critérios através de um AND. Então eu crio o que a gente chama de logical expression, pego o restrictions.end, passo os dois caras que eu preciso, tá? O restrictions nome e o carga. E aí eu pego o critério e adiciono a expressão lógica, a logical expression, tá? Claro que dá para fazer isso tudo um atrelado dentro do outro sem precisar criar essas variáveis aqui, mas para vocês entenderem vai ficar mais fácil criando as variáveis, tá? E aí agora eu estou retornando todas as disciplinas cujo nome começa com Java e a carga é de 60. Tá? Então é assim que a gente faz expressões lógicas. Aqui eu tenho também uma expressão com OR, tá? Mesma coisa. Estou retornando todas as salas cujo número seja maior do que 202 e que o ar-condicionado não exista, né? Ar-condicionado false. Daí eu criei uma expressão do tipo OR, então é OR, né? Adicionei o critério, então retorna todas as salas cujo número é maior que 202 ou o ar-condicionado é falso, tá? Acho que eu falei AND antes, mas é ou, tá? Porque eu estou fazendo uma restrição do tipo ou.
Projeções. Uma projeção é uma restrição que a gente faz na cláusula select. Isso é, eu não quero retornar todos os elementos, eu quero retornar só alguns. Ou eu quero retornar uma função agregadora. Tá? Então, isso seria uma restrição, uma projeção. Para fazer uma projeção, eu uso setProjection dentro do critério. Então, aqui, olha só que interessante. Criei um critério para o aluno, e aí eu quero retornar quantos alunos eu tenho, tá? Nesse caso. Então, eu não quero retornar uma lista de alunos e daí olhar o tamanho da lista. Isso é completamente ineficiente, não se faz isso, tá? Então, eu peço para o banco me dar qual é a quantidade de elementos que estão lá dentro, para não trafegar esses elementos. Então, eu criei uma critéria de aluno, aí eu setei uma projeção, e aí eu coloquei projections.rowCount para retornar a quantidade de linhas, e aí, como esse cara me retorna um elemento só, eu fiz um critério uniqueResult para long, que ele me retorna um long. Pronto, agora com isso aqui eu tenho a quantidade de alunos do banco sem precisar retornar todos os alunos, trafegar na rede, colocar na memória e um monte de coisa, tá? É assim que a gente faz. Aqui eu tenho uma lista de projeções, imagina que não é só uma projeção que eu quero várias. Então, eu criei o meu critério, criei um projection list para mim, tá? Chamei de proj. Aí eu adiciono dentro do proj as projeções que eu quero. Tá aqui, ó, addprojections.min, que é outro tipo de projeção. Então eu quero a carga mínima dessa disciplina, das disciplinas. Aí mais uma adição aqui, projections.max da carga, então eu quero a carga máxima. Aí essa minha projeção com 2 elementos eu adiciono no critério setProjection da lista. E esse critério ele me retorna também um resultado único, apesar de serem 2, ele retorna um resultado único, ele não retorna 2 linhas, ele retorna uma linha com 2 elementos, que é o mínimo e o máximo. Então tá aqui, ó, critério.uniqueResult me retorna um vetor de objetos que eu chamei de dados, e aí eu consigo olhar os dados aqui, 0 e 1. E com isso a gente terminou a parte de critério do Hibernate. Peço que vocês pausem o vídeo agora, façam os exercícios, tentem fazer todos esses critérios funcionarem, e se tiverem qualquer dúvida a gente tira na aula online. Nós não vimos ainda JSF Hibernate, tá, pessoal? Mas a gente vai ver depois, então a gente vai revisitar esse slide, ou vocês vão revisitar esse slide depois, tá? Eu comentei alguma coisa para vocês sobre como que funcionava essa integração, tá? Então, eu vou pegar só o código aqui do ManageBean, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, só para vocês terem uma ideia de onde que vai esse trecho de código. Então aqui eu tenho um ManageBean, eu tenho um método salvar aluno. Basicamente no JSF, quando eu aperto um botão lá na tela, ele chama esse método aqui, digamos, tá? Então eu basicamente estou colocando o trecho de código de acesso do Hibernate dentro dos métodos que fazem o acesso ao banco, digamos assim. Isso aqui pode não estar direto no código, assim, pode estar mapeado dentro de um DAO, se você quiser esconder, ou dentro de qualquer coisa, tá? Mas aqui foi feito dessa forma, tá? Quando a gente for, aqui tem um outro, salvar aluno, um pouquinho mais complicado, né? Porque tem a amostra de uma mensagem aqui, mas também funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, só para vocês terem essa ideia. Para pesquisar aluno, tá? Tem o método pesquisar aluno, que aqui está sendo feita uma query em HQL, select A, from aluno A, where A.nome, like critério. Aí eu coloquei o critério, tá? Que é do tipo like, tá? Estou adicionando as strings bonitinhas e fazendo uma lista. Então é só para vocês terem uma ideia de como é que fica o trecho de código Hibernate dentro do JSF. E a gente vai usar esses trechos de código aí depois para fazer os nossos códigos. Peço agora que vocês, com a mesma base de dados, executem todos aqueles trechos de critérios que eu passei para vocês. Vocês vejam esses trechos funcionando, tá? E qualquer dúvida a gente tira na nossa aula online.